O ministro Antônio Dias Toffoli do Supremo tinha codinome na planilha da Odebrecht. Em áudio e vídeo, o repórter Afonso Marangoni. O empreiteiro Marcelo Odebrecht revelou à Polícia Federal que o codinome amigo do meu pai se referia ao atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A informação foi revelada pela revista Cruzoé nesta quinta-feira. A publicação teve acesso a um documento enviado pelo delator Marcelo Odebrecht, que foi juntado a um dos processos da Lava Jato que tramitam na Justiça Federal de Curitiba. Em mensagem a dois executivos da empreiteira, no dia 13 de julho de 2007, Marcelo questiona: afinal, vocês fecharam com o amigo do meu pai? O executivo Adriano Maia responde: em curso. Dos esclarecimentos enviados aos investigadores, Marcelo Odebrecht afirma que o diálogo refere-se a tratativas que Adriano Maia tinha com a AGU sobre temas envolvendo as hidrelétricas do Rio Madeira. O empreiteiro continua dizendo que amigo de meu pai se refere a José Antônio Dias Toffoli, que à época era advogado-geral da União no governo Lula. O uso do codinome aparece em e-mails trocados entre ex-executivos da empreiteira. No documento obtido pela Cruzoé, Marcelo Odebrecht completa que a natureza e o conteúdo dessas tratativas, porém, só podem ser devidamente esclarecidos por Adriano Maia, que os conduziu. A menção ao atual presidente do STF chamou a atenção dos investigadores, que remeteram uma cópia do documento à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Cabe a ela avaliar se é o caso ou não de abrir uma investigação sobre o ministro. Por ser membro do Supremo, Toffoli tem foro privilegiado e só pode ser investigado pela PGR. De acordo com o site O Antagonista, a procuradora já está com o documento em mãos desde fevereiro deste ano. É uma denúncia gravíssima, Augusto Nunes. Gravíssima é a palavra, e ainda é pouco, porque é o presidente do Supremo. E na melhor das hipóteses, e ainda assim isso inviabiliza a permanência dele no cargo, ele fez isso quando ainda era chefe da Advocacia Geral da União. Pois bem, notório ou notável saber jurídico sempre se soube que ele não tem. Ele foi reprovado 2 vezes no concurso para ingresso na magistratura. Agora, ele não tem a reputação ilibada. Esse amigo do amigo... Por que ele não disse o advogado-geral da União? Se é um negócio lícito. Se diz o amigo do meu pai, e já é maracutaia, é conversa, é telefonema do Aécio pro Joesley, a conversa é de bandido. É de bandido, tem que ser apurado imediatamente. Tá? Tem que se ignorar o arreganho que vem aí de gente como Gilmar Mendes, porque não é possível o Supremo Tribunal Federal ser presidido por um homem com provas de que se envolveu em irregularidades, se isso se confirmar. E é inacreditável que o Dias Toffoli, quando do julgamento da ação penal 470, o processo do mensalão, ele não tenha dito que fala, olha, eu não tenho condições de participar do julgamento de membros do PT, né? Por exemplo, Zé Dirceu, José Angelino. Por quê? Porque o Delúbio Soares, né? Porque eu fui funcionário do PT, fui subordinado a Zé Dirceu no partido e depois na Casa Civil, entre 2003 e 2005. Eu imaginei que isso seria solicitado pelo então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, quando do julgamento. E fosse no primeiro dia, foi no dia 1º de agosto, e ele levantaria de 2012, levantaria uma questão. Fala, olha, não pode, né? Há um conflito, ele foi subordinado do réus, do Genuíno, foi subordinado do José Dirceu, portanto não pode julgá-los, e trabalhou conjuntamente com o Delúbio Soares. Porém, a PGR não solicitou a impossibilidade de Dias Toffoli participar desse julgamento. Ele participou tranquilamente, como se não conhecesse os réus e não tivesse uma relação de amizade e de subordinação. Agora, o fato revelado pela Cruzoé é muito grave, porque o amigo do meu pai está se referindo ao Dias Toffoli, amigo do Lula, né? Lula, amigo de Emílio Odebrecht. É gravíssimo. E volto a insistir, o ministro, o que hoje no momento preside o Supremo Tribunal Federal, não explicou a denúncia
de que durante 45 meses ele teria recebido R$100 mil por mês do escritório de advocacia da sua esposa. Ele não pode ter serviços prestados, evidentemente, porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele pode dar aula, ele pode fazer palestra, e tudo bem. Ele não pode prestar serviços advocatícios. Eu estou dizendo o óbvio ululante. Então eu fico colocando pontos de interrogação para entender a razão dessa transferência, desse valor mensal de R$100 mil durante 45 meses, de acordo com a denúncia do próprio site e da própria revista. Nunca foi explicado. Então isso é grave. E aí qual é a resposta? O silêncio. Não, o silêncio não é a resposta. Daí a importância, e já morreu, a CPI da Lava Toga. Porque qual era o objetivo da CPI da Lava Toga? Era justamente investigar esses fatos. Não há conflito entre poderes para investigar acusações, isso é importante, de propina, por exemplo. Não há conflito entre os poderes. Em 1999, por exemplo, teve a CPI do Judiciário. Eu vou trazer, se for o caso, um dia o livro com os resultados da CPI, que foi editado no ano de 2000. E o regimento da Câmara do Senado Federal era o mesmo e não houve qualquer alteração, e a Constituição em relação a essa questão também não foi alterada. Então a pergunta é: por que foi possível fazer em 1999 e não é possível fazer hoje? Por quê? Porque foi derrotado na Comissão de Constituição e Justiça anteontem por amplíssima maioria a possibilidade de criar a CPI da Lava Toga. Então a questão que se coloca é que as denúncias são muito graves. Essa que pesa sobre o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é verdade o que o Augusto lembrou, na década de 90, ele participou de 2 concursos para juiz e foi reprovado, né? Ele só chegou à Suprema Corte porque era do PT. Ele só chegou à Suprema Corte porque era do PT. Ele é um dos casos mais escandalosos, que ele chegou em 2009, né? É um dos casos mais escandalosos. Agora tem de responder. Pesa, qualquer decisão que ele toma, pesa. E lembre-se de um outro fator que eu lembrei agora, que veio à luz agora aqui. O Gilmar Mendes, quando deu aquela entrevista à revista Época, né? Recentemente nós comentamos aqui, ele disse uma coisa, o seguinte: há um ministro do Supremo Tribunal Federal que está sendo chantageado. Alguns identificaram que esse ministro chantageado seria o Dias Toffoli. E eu lembrei que o ministro Gilmar Mendes devia dizer o nome. Quem é o ministro que está sendo chantageado e por quê? Porque pesa sobre todas as decisões do Supremo que tem a participação de Dias Toffoli a suspeição. Então, se o ministro Gilmar Mendes sabe, ele não pode esconder essa informação. Ele está cometendo um crime, né? Isso, a legislação brasileira é explícita sobre isso. Então eu aguardo, de um lado, o pronunciamento do ministro Gilmar Mendes, dizer que ministro está sendo chantageado. Isso é gravíssimo. Segundo, ele está prevaricando, hein? Isso é claro na legislação. Segundo, Dias Toffoli, ele tem de explicar essa denúncia de Marcelo Odebrecht. Que vinculação ele tinha com o esquema de corrupção? Tinha ou não tinha? E explicar também, por fim, aos 45 depósitos, um por mês, durante quase 2 anos, né, durante 4 anos, perdão, de R$100 mil que tinha como origem o escritório de advocacia da sua esposa.